Eva, uma família. Tinha tudo para ser perfeita, sem problemas. A palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4. Todos vocês já ouviram falar de Adão, de Eva, de Caim, de Abel. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela se renova. A gente prega uma coisa hoje, amanhã o Senhor vai nos dando mais sabedoria, mais entendimento, e a gente vai ampliando. Sempre vem uma revelação nova. Ninguém consegue pregar só se for lendo, né? Só se for ler. Mas dentro da revelação de Deus, quando a gente abre espaço, o Senhor vai renovando, vai dando entendimento para nós. E a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 4 diz: e conheceu Adão a sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz Caim. E disse: alcancei um varão por vontade do Senhor. E depois deu à luz a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, passando o tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E olhou o Senhor com agrado para Abel e para a sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim, nem para a oferta dele. Irou-se Caim em grande maneira e descaiu o seu semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que te enfureceste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado está à porta do teu coração. E sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre ele deve dominar. Amados, eu estava meditando e é muito importante. A Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras Sagradas e meditar nela dia e noite. É muito difícil nós falar que nós meditamos dia e noite na palavra. Dificilmente você lê um versículo de manhã e passa o dia todo pensando nele. É muito difícil. Mas isso é meditar, ficar tentando entender, buscar em Deus a revelação daquilo que você leu. Quando você lê a Bíblia, você não lê a Bíblia para tratar de outras pessoas, você lê a Bíblia para tratar de você. Essa é a forma correta de ler a Bíblia. Você vê onde você está acertando, onde você está errando, o que você tem que fazer para melhorar, o que você tira dessas histórias bíblicas, desses personagens, dessas pessoas que viveram, que enfrentaram o pecado, que enfrentaram obstáculos e dificuldades. E aí você olha para você hoje, escrevendo a sua história, e aí você vai ver o que eles fizeram para acertar, como eles lideram com os erros que eles cometeram, qual foi a forma de consertar, qual foi a forma de voltar para Deus, qual foi a forma de recomeçar com Deus. Então é assim que eu leio a Bíblia. Eu falo assim: Deus, o que adianta eu conhecer ela toda e não viver nada? O que adianta eu conhecer ela toda, dizer que conheço ela e não viver? Então eu não conheço. Mas na medida que você vai comendo e colocando em prática, aquilo vai agradando o Espírito Santo. E isso vai fazendo com que o Espírito Santo ele comece a te incomodar. E aqui você vê a preocupação de Deus com essa família. Ao ler o capítulo 4 aqui, você vai ver que existe um conselho de Deus. Quando Deus, a Bíblia diz que Deus
Ele abençoou Adão, abençoou Eva, já tinha punido, né, devido à situação do Jardim do Éden, a desobediência, o Senhor já tinha punido eles. O Senhor deu uma ordem para eles, e eles agora começam a gerar filhos, e nasce Caim, nasce Abel, 2 filhos, começando a multiplicação, e você vê que não tinha droga, não tinha bebida, você vê que não tinha muitas coisas, e você vê que era apenas uma família, mas Deus já falava com eles. E a Bíblia diz que eles vieram e ofertaram a Deus. Você vê que Deus já falava, já tinha princípios estabelecidos para a primeira família. Já tinha princípios estabelecidos. Deus deu os princípios para eles. E a Bíblia diz que Deus chega para Caim, uma conversa de Deus com um rapaz. E Deus dizendo para ele: por que o seu rosto, né, caiu, o semblante do seu rosto, a alegria do seu rosto, o brilho do seu rosto? Você ficou triste ao me ver recebendo a oferta do seu irmão? E Deus viu que logo em seguida veio um mal dentro de Caim. Veio o pensamento do maligno em Caim. E Deus chega para ele, Deus aconselha ele. Deus ama a humanidade demais, Deus nos ama demais. Deus chega para Caim e Deus fala para ele: por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado está à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre ele deve dominar. Está aí o livre-arbítrio. O Senhor, ele aconselhou Caim, que estava sendo atacado por um mal, por um pensamento, por uma ação do diabo, por um desejo, e ele tinha que ter sobre aquilo domínio. Eu aprendo com isso aqui que eu sou atacado por pensamentos, por desejos, vontades. E você, quando você se examina, será que você também é atacado por essas coisas? Vontades pecaminosas, pensamentos. Eu tenho tanta certeza que a igreja toda é atacada porque a gente vê o desânimo de alguns crentes. Quando o cristão ele vai desanimando, é sinônimo de que o ataque está sendo constante na vida dele. A falta da busca pela presença de Deus em nós significa dizer, a Bíblia diz que nós conheceremos a árvore pelos seus frutos, que aquele mal está nos vencendo. Porque André deu um estudo aqui e algumas perguntas muito importantes sempre têm sido feitas para a igreja. O que tem impedido o seu crescimento? 10 anos de cristão, o que eu evoluí espiritualmente? Qual o meu nível de conhecimento comparando há 3 anos atrás para hoje? São perguntas que nós temos que refletir, porque isso mostra a nossa meditação, a nossa busca. Isso mostra a nossa atenção à palavra. Se tem uma coisa na igreja Rosa de Saron que tem sido rica para a igreja, é os conteúdos, são as mensagens, são os ensinamentos bíblicos. Ela tem sido muito rica. A igreja Rosa de Saron, as pessoas passam por aqui de visita e saem maravilhadas. Quanta riqueza nas mensagens, quanta sabedoria. E a gente vai, pergunta um jovem, a gente vai examinar o jovem da nossa igreja e você vê que muitas das vezes está vazio. É como se a mensagem não estivesse entrando. A gente observa a fome de Deus em nossos corações e a gente vê que muitas das vezes nós estamos sendo vencidos. É uma mensagem para nos alertar. Eu fiz um desafio, eu falei: Senhor, eu vou ficar 7 dias. Irmãos, vocês me conhecem. Caminhar igual eu, ficar 7 dias dentro de casa, sem sair na rua. Vou começar segunda-feira, em nome de Jesus. Vou sair domingo para vir para o culto. Vai ser uma luta para mim. Eu já começo a contemplar o tamanho da batalha. Mas eu sei da minha necessidade de buscar. Eu sei, eu estava meditando e o Senhor falou comigo. É muito fácil a gente querer cortar o cabelo. É muito fácil a gente querer cuidar por fora. É muito fácil quando a gente olha assim: rapaz, preciso fazer, né? Homem e mulher, a unha, a vista feia, o cabelo. A mulher, elas observam muito mais do que nós.
por fora. Vê a sujeira do menino, vê a sujeira na casa, vê a roupa do marido amassada, e por dentro. Nós não preocupamos com aquilo que é mais importante. A vida espiritual, ela é a base, ela é o fundamento de todo o crescimento nas outras áreas. Jesus, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. Ele disse, tratai primeiro da sua vida espiritual. Foi isso que ele disse. Se você tratar da sua vida espiritual, as outras coisas vos serão acrescentadas. Na medida que nós crescermos espiritualmente, nós teremos estabilidade para grandes tribulações. Nós teremos estabilidade para grandes percas. Nós teremos força para enfrentar a morte. Nós teremos força para enfrentar qualquer doença. É por isso que Deus preocupa com o nosso crescimento espiritual. É por isso que Jesus, ele preocupa com a maturidade da igreja. E aqui você vai ver que Caim, ele recebe o conselho de Deus, e Deus falou: você, se bem fizeres, não é certo que será aceito. Não fizeres bem. Ou seja, se você cometer o pecado, alimentar o do pecado, você não será aceito. Mas se você resistir, você comete o bem. Você será honrado, abençoado por Deus, porque você foi atacado, mas não cedeu. E aí é onde entra o nosso problema, porque muitas áreas da nossa vida nós somos atacados e nós cedemos. Somos seres compostos de sentimentos, emoções, vontades. Queremos que muitas das vezes as coisas sejam do nosso jeito. As nossas ansiedades são resultados das nossas preocupações, do nosso querer, do nosso eu. Você já observou? Será que se a gente pegar a Roselito ali e um psicólogo for entrevistar ele, aquele homem está preocupado com o quê? Não dá para descobrir. Porque ninguém veio correndo atrás de dinheiro, ninguém veio trabalhando, ninguém veio preocupado com nada, ninguém veio preocupado com vestido e com o que comer. Aí a gente olha, o cara não vai em médico, o cara não mede pressão, o cara não toma nada para controlar ele, e todo dia a gente vê ele com a mesma personalidade, com a mesma tranquilidade. Aí a gente vê nós lendo a Bíblia, correndo para lá e para cá, a pressão estourando, a gente tomando remédio, mil e uma coisa, e parece que nós estamos morrendo mais rápido que ele. Desde quando eu conheço ele com aquela fisionomia, e o cara enfrentando ataques diabólicos, o cara enfrentando demônios, sem a leitura da Bíblia, sem orar, sem buscar. Aí eu quero que você agora examine você. Como é que está a sua preocupação? A Bíblia diz para você ter descanso em Deus, paz em Deus, amar o teu próximo, perdoar o teu próximo. E aqui Caim, ele foi atacado por um mal, ao ponto de ele matar o seu irmão. Ele matou o seu irmão, ele não aceitou. Vê Deus recebendo a oferta. Ele teve inveja. Olha que não foi um homem não, foi Deus. Ele teve inveja de ver Deus recebendo. E a palavra de Deus deixa bem claro que Deus rejeita Caim. Deus rejeita a oferta de Caim. Irmãos, isso aqui chamou minha atenção. Deus pode rejeitar Maurício. Deus pode rejeitar a igreja. Deus pode rejeitar você. Foi isso que ele disse para Caim. Ele disse: Caim, se você resistir e dominar, aí sim, bem. Mas se você não resistir, você não tiver força, eu não vou poder fazer nada. Você vai pagar pelo preço da sua escolha. Você vai pagar pelo preço do seu pecado. Irmão, isso aqui é para a gente meditar todo dia. O Senhor, Ele quer usar você. Você foi um vaso chamado para Deus para ser usado. O Senhor não está te dando vida por acaso, não. O Senhor está te dando vida por um propósito. Você acorda com vida porque tem um propósito de Deus te usar. Deus quer ganhar almas através de você. Deus quer salvar pessoas através de você. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele intercede por almas. Ele é apaixonado por vidas. E por que esse amor do Espírito Santo ainda não entrou em nós? Porque nós vemos as pessoas se perdendo e nós não se incomoda, sendo que o Espírito Santo ora pela humanidade, pelos pecadores, pela igreja. O que eu quero que você
analise nessa noite. A vida espiritual é mais importante, é o fundamento, é a base principal para a grande conquista. O seu crescimento espiritual vai fazer com que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Você já leu a história de Jó? Jó era um homem espiritual. Jó foi preparado espiritualmente para perder tudo e ir para o zero, enfrentar uma doença sem cura. E a Bíblia diz que o segundo estado de Jó era melhor do que o primeiro. Jó se tornou mais próspero, mais saudável, curado, restaurado. Mas por quê? Porque ele espiritualmente permaneceu na aliança com Deus. Mas a Bíblia diz que quando o homem morre espiritualmente, o seu segundo estado é pior do que o primeiro. Então, sem Deus, o homem caminha para a ruína. Sem a presença de Deus, a nossa morte espiritual, nós caminhamos para uma depressão, nós caminhamos para um divórcio, nós caminhamos para uma morte espiritual, nós caminhamos para tudo de ruim. Porque se nós morrer espiritualmente, nós não conseguiremos mais sermos corrigidos por Deus. E quando nós lemos a Bíblia, o que nós temos que entender? Que Deus quer mostrar para mim aonde eu preciso ser tratado. E eu falei isso com Deus, eu falei: Senhor, eu quero ser tratado. Me dá um coração que aceita ser disciplinado. O que a gente mais vê hoje em dia, irmãos, é cristãos que não querem ser disciplinados, não querem ser corrigidos. Abre mão do chamado, abre mão do propósito por causa de uma correção. E você vai ver que Deus corrigiu Caim, e Caim não ligou. Deus orientou ele, falou: rapaz, cuidado com esse desejo, com esse pensamento, ele está na porta do teu coração. Se você alimentar ele, ele te domina, mas você tem que dominar ele, é o que Deus falou. Esses dias aqui eu ministrando, eu perguntei a vocês, eu perguntei à igreja: é a vontade de Deus que algum de nós morra espiritualmente? É a vontade de Deus que nós andemos na carne? Não. E por que muitos de nós andamos? Porque nós somos fracos. Nós deixamos as vontades, os prazeres falar mais forte. A vontade de orar, a sede de orar. Como está nós espiritualmente? Como está a nossa preocupação com o arrebatamento? Às vezes eu pego alguns vídeos assim, as pessoas falando da volta de Jesus como se fosse essa semana. Quando a gente mergulha tanto na mensagem assim, a gente sente a sensação de que é qualquer hora. Mas quando a gente pega dispersa, a gente nunca vê ele vindo agora. A gente sempre fala assim: não é agora não. E aí começa a fazer tantos planos grandes. Enquanto tem pessoas preocupadas em se salvar. Essa tem que ser uma preocupação diária na nossa vida, em se salvar. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se você não pode dar a alma do outro, dê a sua para Jesus. Cuida da sua. Vamos limpar nós por dentro. Será que como é que está nós? Como é que está o nosso espírito? Como é que está o nosso interior? Há ódio de alguém? A inveja dentro de nós. Você vê que a Bíblia diz que Caim, ele revelou inveja. Ele foi atacado por um sentimento de inveja. Ele não se alegrou em ver o outro abençoado. E Deus falou para ele: mas rapaz, por que o seu rosto, o seu semblante caiu? Tem pessoas, irmãos, que ficam tristes com as suas vitórias, com as suas conquistas. Você vê que Caim, ele ofereceu uma oferta. Mas você vê que Abel oferece uma oferta, mas foi o melhor do que ele tinha. Não foi uma oferta qualquer, foi o melhor. Eu estava vendo a história de um dono de uma empresa da Congate, onde o cara, ele fez um voto com Deus, e ele não honrava a Deus com 10%, ele honrava com 20%, depois com 30%, com 40%. Chegou o nível do homem dar para Deus 90% do que ganhava. Aí eu olhando aquela história, o cara fala assim: o cara fazia obras sociais, obras de caridade, o cara investia milhões para abrir igrejas e ministérios para que o evangelho chegasse em milhares de pessoas. Aí você vai entender o porquê Deus honrou, porque o cara tinha paixão por almas. O cara veio debaixo do pó, da cinza, e a Bíblia diz que Deus, ele pega você lá embaixo e faz você grande. Mas para isso é necessário que você seja espiritual.
Nós temos que crescer espiritual e acreditar que a nossa vida será escrita por Deus. A nossa história não será mais nós que vamos escrever. Davi não pediu para ser rei. Eu ainda não vi na Bíblia Davi orando, dizendo: Deus, eu quero ser rei, eu quero reinar em Israel, eu quero governar. Você não vê. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para ele e disse assim: vai lá, Samuel, e unge para mim um rei. Quem é? Um dos filhos de Jessé. Quando chegar lá eu vou te mostrar quem é. Deus escolheu ele. Deus, ele pode escolher você para ser um grande empresário. Eu não estou aqui querendo mentir para você, não. Eu estou querendo dizer para você que Deus precisa ver em você amor por almas. Porque ele vem, ele dá o recurso, ele dá toda a condição. Deus é o maior investidor da obra dele. Quem toca a obra de Deus não é a nossa oferta. Quem toca a obra de Deus é ele. Aí você fala assim: por que, irmão Maurício? Porque quando eu não oferto, ele envia um ímpio para ofertar. Quando eu não posso dar, Deus envia outro lá de fora e ele dá. Porque Deus sabe que a obra dele precisa. E é Deus que abençoa. Você já percebeu que o dízimo, ele não é uma oferta? Você já percebeu que o dízimo você está devolvendo porque você já ganhou? Quando a gente dá o dízimo, você vai observar que você está dando uma semente daquilo que você já colheu. Você não vai ser abençoado, você já foi abençoado. Você só vai dar se você receber. E Davi, além de devolver, diz Davi era ofertante. A Bíblia diz que Davi falou assim: eu vou olhar do meu tesouro que eu tenho aqui para poder honrar o meu Deus. O que nós precisamos entender, irmãos, é que o principal da nossa vida, a principal área é a espiritual. É a principal. É a espiritual. Eu estava vendo um vídeo e um cara chegou e foi trabalhar com um homem milionário. E o cara disse assim: rapaz, o que você é um homem de sorte. Você tem tanto dinheiro, você tem a piscina que todo mundo quer ter, você tem os melhores carros, você tem tudo. E o cara com quase 100 anos de idade, sentado na cadeira ouvindo aquele jovem falar aquelas besteiras. Eu estou com mulher lá em casa e o meu salário é pouco, não dá para fazer a compra direito. Eu tenho 3 filhos dentro de casa, minha vida é um inferno. Aí o cara milionário chegou para ele e falou assim: eu trocaria tudo que eu tenho para ter a sua vida. Eu daria tudo que eu tenho para ter a sua idade, para voltar para os meus 32 anos de idade. Eu trocaria tudo isso aqui para ter o que você tem, para ter a saúde que você tem. Aí o cara olhou e percebeu. Então quando ele viu, aquele cara deu a vida toda para construir aquilo tudo. E quando chegou no final, ele já não tinha mais nem como desfrutar daquilo. O cansaço, as doenças, a velhice chegou. Aí o outro que não tinha nada estava murmurando e reclamando. E o cara falou assim: eu queria trocar com você. Eu queria voltar para consertar algumas coisas. Eu queria voltar atrás para desfrutar mais da minha vida. Eu queria voltar atrás para consertar, porque eu passei a vida só administrando e juntando para hoje arrepender. Eu queria voltar para desfrutar. E a igreja, muitas das vezes, o diabo nos cega com esse entendimento de que nós temos que correr, nós temos que ter, nós temos que fazer. E quando a gente vai olhar, a gente fala assim: se eu pudesse voltar atrás para aproveitar, já passou. Tem uma frase que muitas pessoas usam, né? Aproveita o seu dia como se fosse o último dia. Cláudio Duarte fala isso, porque um dia você acerta. Todo dia que você acordar: oh Deus, obrigado pelo hoje, mas me ajuda a viver o hoje como se fosse o meu último dia. Se eu tenho dificuldade com alguém, com o João Paulo, me perdoa, porque hoje pode ser o meu último. Me perdoa, eu quero estar em paz. Me perdoa, João, se eu te feri, se você me feriu, porque eu quero estar. Hoje pode ser o meu último dia. E aí você vai viver cada dia um melhor do que o outro. Por quê? Porque você vai estar se limpando por dentro. O que a Bíblia diz? Se tu é limpo, limpa assim mais. Então o que é isso? Isso é um autoexame diariamente. Diariamente Maurício precisa se retratar com Deus. Irmãos, eu confesso para vocês, eu não tenho ódio de ninguém dessa cidade, nem de lugar nenhum. Algumas pessoas me veem como cínico, como cara limpa. Mas eu sou mais feliz de ver eles me ver assim, do que eles olhar para mim e dizer assim: olha lá, o líder da igreja é de mau romanês.
Olha lá, líder da igreja, Edmal fulano de tal. Eu não sou, graças a Deus. Eu sempre oro a Deus o seguinte: Deus, me dê a oportunidade de ver o Senhor mostrar que o Senhor é Deus na minha vida. De eu poder orar e ver o Senhor fazer um milagre. De eu poder orar e interceder por alguém daquela família e a própria pessoa falar: não, Deus respondeu a oração dele. Porque quando eu partir, quando você partir, quem vai falar de nós, que vai sentir a nossa falta, as pessoas, se você foi bom. Você acha que quando Jesus morreu, os discípulos ficou lá parados, sentiam falta? Então Deus vai marcar a sua história, a sua geração vai falar de você, os seus filhos vão pregar contando a sua história, os seus amigos vão falar que você era um homem de fé, os seus amigos vão dizer que você era um homem de Deus. Então é por isso que você precisa se retratar. Às vezes eu cheguei em uma casa, a pessoa chegou para mim e falou assim: ó, lá na minha casa tem uma pastora orando e falou que na minha casa era um lugar onde só tinha demônios. Ela revelou que minha casa só tinha demônios. Aí eu falei assim para ela: você sabia que toda vez que Jesus chegou em um lugar que tinha demônio, ele expulsou? Aí eu falei: se Jesus falar para mim que na sua casa tem demônio, eu vou falar assim: Jesus, o Senhor pode me usar para expulsar? Se ele falar assim, não, eu também não vou falar para aquela mulher que na casa dela só tem demônios. Porque se Deus me revelar que lá tem demônios, eu também vou pedir ao Senhor para Ele me dar unção para orar naquele lugar e a pessoa vê a diferença. Senão não adianta eu falar para ela que a casa dela tem demônio e eu não dar para ela também a solução. O que adianta eu falar: tem um demônio agindo na sua vida financeira, João Paulo, e eu não falar para ele também o que ele tem que fazer para vencer? Então toda vez que Jesus encontrou um endemoniado na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Jesus libertou. Eu cheguei para aquela mulher e falei assim: ó, o demônio ele ataca crente, ele ataca católico, ele ataca o ser humano, ele ataca pastores, ele ataca todo mundo. Eles vêm para matar, roubar e destruir, é normal. Falei para ela. Aí eu falei assim para ela: filha, eu vou te dar um conselho. Evita xingar dentro da sua casa. Pega o rádio, liga, vai no YouTube, baixa algumas orações e acompanha. Já que você não é cristão, não tem o hábito de orar, acompanha. Vai gerando isso na sua casa, vai chamando por Deus, que aquele mal vai indo embora. Mas se você não buscar, Deus não vem, porque a Bíblia diz que na medida que nós buscamos, nós encontramos. Ninguém está sofrendo porque Deus quer. As pessoas estão sofrendo por falta de buscar a presença. As pessoas estão sofrendo por não ter o conhecimento, por não saber lidar com as batalhas espirituais. Irmãos, a gente enxerga hoje em dia, a gente contempla pessoas que têm tudo financeiramente, se matando, depressivo, doente, alcoólatra, viciados em droga. Então você vê que porque eles são escravos, mesmo tendo riquezas, porque eles são escravos? Porque não há uma estabilidade espiritual com Deus, não há uma estabilidade com o Pai Celestial, e a Bíblia diz que aí é o principal. O homem ele se completa em Deus. É por isso que Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Espírito Consolador, e Ele habitará no meio de vós. Para quê? Para que os demônios não achem espaço na nossa vida. E aí os demônios saíram, Jesus tirou, amém? Amém, igreja? Amém. Jesus tirou os demônios que habitavam em nós. Amém. E aí, para nós não ficar sozinhos, Ele enviou o Espírito Santo para nos corrigir, para nos orientar, para nos dar umas palmadas de vez em quando, para nos dar uma surra quando for necessário, dentro da palavra, porque Ele disse que a palavra é uma vara de correção. Mas tudo isso que Ele faz é para o seu crescimento em todas as áreas da sua vida. O Senhor te dará a visão de administrar. E você vê a dependência do homem de Deus é tão grande. O homem depende de Deus. É tão grande a dependência que você vai ver que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento. E você vê que os filhos de Salomão não teve tanta sabedoria. Você vai ver que eles não tiveram tanto sucesso. Você vai ver que eles não receberam
do Pai. Aquela sabedoria que estava sobre ele. Por quê? Porque o que foi dado para Salomão foi dado da parte de Deus. E Deus disse que outro homem não teria aquela sabedoria. Então os filhos de Salomão não tiveram a mesma sabedoria. O que eu quero que você entenda? Existem coisas na nossa vida que quem vai dar é Deus. A habilidade de louvar e atrair a glória de Deus, de pessoas ser curadas. O homem não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é Deus. Se Deus chegar aqui essa semana e dizer assim, João Paulo dormir, o Espírito Santo acordar e falar assim, eu vou mover no meio da igreja, você vai louvar, pessoas serão batizadas com o meu Espírito, pessoas serão curadas. Ele vai chegar aqui naturalmente, como mais um culto vai ser usado por Deus, e Deus vai fazer. Porque isso aí não se compra com dinheiro, isso aí não se conquista em qualquer lugar. Isso aí é coisas que nós só conseguimos na medida que nós buscamos no Pai. A gente chega aqui e fala assim, eu vou preparar a minha mensagem hoje. E eu preparar uma mensagem, mas se Deus falar assim, eu não vou tocar ninguém hoje. Eu não vou despertar ninguém hoje. Quem é Maurício? Quem é mensagem minha para fazer alguma coisa? Mas se Deus falar assim, eu vou ensinar hoje, pessoas vão aprender. Ele vem, toca no coração, ele abre o entendimento. Porque quando um líder está ensinando no meio da igreja, eu entendo que existe uma batalha espiritual. Tem demônios tentando tampar o ouvido de pessoas, tentando distrair a pessoa para que ele não entenda aquilo que foi ministrado. Irmão, se tudo que é pregado no meio dessa igreja você aprender 10%, no final do ano você é uma pessoa mais espiritual. Se tudo que está sendo ensinado aqui, eu e você aprender 10%, no final do ano nós nos tornamos mais espiritual. Mas você sabe qual é o problema? A gente só dá nota para a mensagem e depois não fazemos a metade. Não fazemos quase nada. Às vezes nós olhamos a mensagem, foi boa, foi forte, mas quando parte para a prática, a gente dificulta as coisas. Mas Jesus não disse que é fácil. Jesus não disse que é fácil. Jesus disse que o caminho é estreito. Mas o que eu quero que você entenda, comece a preocupar um pouco mais com a sua vida espiritual. Seus filhos dependem de um pai espiritual. A esposa depende de um marido espiritual. O marido depende de uma esposa espiritual. Por quê? A Bíblia diz que o homem ele tem que ser como Cristo para sua esposa. Amar ela como Cristo amou a igreja. Esse é o exemplo que ele dá. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha a responsabilidade. E depois a Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica a sua casa. Mas isso aí é para quem é espiritual. Aí depois ele diz que a tola destrói com a própria mão, com a própria boca, com as atitudes. O que é que eu quero que você entenda? Caim, e Deus disse, o pecado está na porta. O que é que Deus está dizendo para Maurício e para vocês hoje como igreja? O pecado está na nossa porta, todo dia tentando nos tragar vontades, pensamentos, e nós temos que vencer. Nós temos que pedir a Deus um coração que aceita ser disciplinado. Nós temos que olhar para Deus e entender. Deus, uma criança teve uma oportunidade hoje de pregar a palavra, me ensina com aquela mensagem que vai vir. Abre a minha visão com aquilo que vai ser expressado. Que em meio à mensagem algo possa falar comigo ali. A gente tem que sair de casa pedindo isso para Deus. Não é ficar olhando às vezes para o vaso, mas olhar para o conteúdo daquilo que está sendo ministrado. E observar o que nós precisamos nesses últimos dias. Será que nós estamos precisando de uma oportunidade de emprego? Será que nós estamos precisando de um milagre? Ou será que nós estamos precisando crescer espiritualmente? Eu acredito que eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso descansar, colocar minha cabeça no colo de Deus. E é isso que eu vou fazer a partir de segunda-feira. Esses 7 dias eu vou estar pedindo ao Senhor uma orientação para a minha vida. E eu quero que a igreja também faça algo dentro da sua condição. Tira a noite, já que você não pode tirar o dia. Fala, Deus, eu vou tirar essa noite aqui para meditar. Eu vou ficar aqui até 2 horas da manhã na meditação. Vai para o quarto, suas 8 horas da noite, fica lá. Fica lá até meia-noite meditando. Fala, Deus, eu quero que o Senhor abra a minha visão. Fala para Deus onde é que está o problema. Fala, Deus, é aqui, ó. Eu não tenho uma habilidade com isso aqui.
Se todo mundo fazer isso, se todo mundo começar a buscar a orientação de Deus, a Bíblia diz que os que me buscam, diz o Senhor, me encontrarão. Não tem como dar errado. As coisas na nossa vida dão errado por causa de nós mesmos. O nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade. Então que nessa noite você se coloca sobre os seus pés. Eu quero convidar